Olá, meu amigo, tudo bem? Olha só, aqui na J Santos Insight, um podcast para trazer de uma maneira muito simples, didática para você o mundo da ESG, finanças e previdência. E eu não vou estar aqui sozinho, sempre trazendo grandes autoridades no tema proposto do dia. E hoje estou aqui com duas autoridades do sistema de previdência complementar ou fundos de pensão previdência privada do nosso Brasil. Eu estou aqui na presença de Álvaro Camaçari, do nosso amigo Tadashi Yamashita, dois executivos do segmento de previdência complementar há anos. E hoje eu vou explorar o que tem de melhor de cada um deles para esclarecer de uma maneira muito simples e didática a previdência complementar do Brasil. Meus caros, sejam muito bem-vindos ao podcast. Obrigado. Uma honra ter os dois aqui. E espero que a gente faça, na verdade, para os nossos telespectadores, um bate-papo. Tá? Não vai ter pegadinha, gente, para eles, até porque eles são umas sumidades. Mas eu vou tentar coordenar aqui de uma maneira que, no final, vocês entendam ou comecem a entender a nossa previdência complementar no Brasil. Bom, vamos lá. Eu peguei aqui, na verdade, um guia de alguns pedidos que me foram feitos de entendimento e eu achei melhor passar para eles. Álvaro, olha só, Tadashi, vou trazer aqui para vocês uma questão que é o seguinte. Quem é Álvaro Camaçari? Pela ordem alfabética. Ordem alfabética. Isso mesmo. Pelos mais novos, a sua trajetória. Conte para o nosso público. Okay. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Josivaldo e ao Tadashi pela oportunidade de estar aqui, batendo um papo, conversando sobre um tema que eu tenho uma paixão muito grande, né? Atuo no sistema de previdência privada desde 88, então vocês são bastante tempo, né? Bastante experiência no segmento de previdência privada. Então, o Álvaro é uma pessoa que tem uma formação acadêmica, né, voltada para a área de gestão, né, de negócios. Atuei muitos anos à frente de fundos de pensão fechados, de multinacionais, e também participei bastante aí do mundo, vamos chamar, associativo, né? Atuando na ABRAP, que é o principal órgão, aí, né? A principal associação do segmento. Então, falando rapidamente sobre o Álvaro, um pouquinho da experiência dele está nessa linha aí, Josivaldo. Focado na área de previdência privada fechada, né, em multinacionais e no processo associativo. Né? Posso perguntar quando você iniciou nessa área? Em 1988 eu comecei atuando em multinacional, né, primeiro uma multinacional francesa, depois por uma americana, depois por uma portuguesa, e assim a gente foi passando, a gente atua aí, já tem mais... tem uns 30 anos, né, nessa brincadeira aí. Vocês viram que eu forcei ele a falar de novo, né, quando ele começou, porque assim, a trajetória nesse segmento de previdência complementar é muito importante. E a gente sempre fala, quem entra dificilmente vai sair daqui sem se aposentar pelo sistema. Exatamente. É uma paixão. Isso mesmo. Tadashi, você concorda com a gente que é uma paixão? Fala um pouco sobre você. Bom, eu sou Tadashi Yamashita. Eu sou economista pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tenho também pós-graduação pelo curso de mestrado em Economia da PUC aqui de São Paulo. Né? Sou certificado pela Ambima, CPA 20, e também em administração pelo ICSS. Né? Eu comecei, na realidade, a minha carreira profissional programando computadores IBM/370, usando as linguagens RPG e COBOL, lá no início da década de 70. Mas, em 73, eu fui para a área de finanças, passei pelo Grupo Vilares, sempre na área de finanças. Depois, em 81, eu fui para uma empresa química, né, multinacional americana, que hoje faz parte da empresa Asdal. E em 91, aí sim começa realmente o meu, diria, um marco histórico na parte de previdência privada e também na parte de gestão em termos de empresas. Né? 91, depois do Plano Collor, eu fui contratado pela multinacional Cummins, aqui no Brasil, né, subsidiária da Cummins Inc., o maior fabricante independente de motores diesel do mundo, para resolver o problema financeiro da subsidiária aqui no Brasil. Né?
comecei como diretor financeiro, logo depois assumi toda a parte administrativa, onde veio toda a parte de RH, jurídico, sistemas e também o fundo de pensão sob minha responsabilidade, né? Em 96 eu assumi a posição de CFO Latam, né, na América Latina. Em 2000 eu fui lembrado porque a Cummins do Japão estava também com problemas financeiros e eu fui lembrado pela matriz. Existe um Tadashi lá no Brasil que poderia resolver o problema lá no Japão, né? E lá fui eu. Socorreu os irmãos. Socorreu os irmãos. Aí fui lá, né, depois de tirar o visto, porque apesar de ter cara de japonês, né, eu sou brasileiro. Aí, depois de tirar o visto, fui para o Japão, né, como presidente interino e CFO. E em 6 meses eu consegui virar o barco. Fui convidado a permanecer no Japão como presidente por mais 4 anos, mas por questões familiares eu voltei ao Brasil. Voltando ao Brasil, minha posição já estava preenchida. Naquela época, o CEO da Cummins do Brasil me convidou para implantar o programa Seis Sigma aqui no Brasil e na Argentina, né? E em 2003, a Cummins resolveu criar os setores, departamentos de serviços compartilhados no mundo inteiro. Então, montei aqui inicialmente aqui da América do Sul, depois lá no México, então me tornei o diretor dessa área América Latina. Voltei em 2005 ao Japão para implantar também os serviços compartilhados no Japão. E no ano de 2009 eu sou convidado a ocupar, né, a posição de diretor regional corporativo de tesouraria, onde eu tinha responsabilidades pelo México, América Central e América do Sul. E eu era responsável pela tesouraria, mercado de capitais, crédito, fundo de pensões e a parte de fusões e aquisições. Fiquei lá até 2014. Nesse período, eu tive a oportunidade de participar de vários conselhos das joint ventures da Cummins na América Latina. E no período de 91 a 2014, eu fui também o presidente do Conselho Deliberativo da Prev Cummins, né, onde eu aprendi muito. 2015, quando me aposentei, o pessoal da ativa e também os assistidos me pediram para continuar na Prev Cummins. Aí teve a eleição para o conselheiro eleito pelos colaboradores e participantes, e naquele ano eu fui eleito com 84% dos votos. E hoje já estou no 3º mandato, né? Além dessa parte, eu sou também professor de Economia e Administração desde 1976, né? Hoje eu tenho minha consultoria própria aqui no Brasil e também lá no exterior, onde eu ajudo os brasileiros a investirem em imóveis lá na região da Charleston, Carolina do Sul, nos Estados Unidos, né? Participo de alguns conselhos, além da Prev Cummins. Também estou fazendo agora a gestão, ajudando na gestão da GK Corretora de Câmbio, né? Continuo dando os cursos de finanças para profissionais não financeiros pelo Sindipeças e, mais recentemente, em 2003, fui convidado pelo Josivaldo Almeida para ocupar o cargo de presidente do Conselho Fiscal, que eu aceitei prontamente, com muita honra e muita alegria. E também, recentemente, eu fiz uma parceria com a J. Santos, onde eu cuido, né, eu posso ajudar as empresas se tiver algum problema na parte de governança, nós podemos ajudar a implementação de conselhos, tanto deliberativo como também conselho fiscal, né? E podemos ajudar também, então, com a J. Santos e a Nesp, para todos os, empresas, entidades de previdência privada que compõem o ecossistema. Exato. Nossa, gente, olha só. Vocês já acharam pouco, né? Então, assim, a trajetória de quem entra na Previdência Complementar sempre antecede um executivo que teve a sua vida, né, numa grande patrocinadora, né? E vou aproveitar, Álvaro, com esse gancho do Tadashi, eu tenho aqui anotado uma coisa seguinte, você falou 2 coisas, a BRAP, tá? E eu tenho aqui anotado que você teve uma experiência fora do Brasil.
A ABRAP, para quem não sabe, ele comentou aqui, mas é a maior associação no Brasil de previdência complementar. Ela reúne mais de 250 fundos de pensões no Brasil, tá? E o presidente atual, Devani Silva, um grande executivo, você teve uma passagem na ABRAP, mas o que você fez na ABRAP e fora do país? O que você foi executar? Então, o mercado de previdência, né, a gente acaba se apaixonando por ele, né? Um pouco que o Tadashi, fantástica a carreira do Tadashi, a única coisa semelhante com o Tadashi é que eu me formei no Mackenzie também, Tadashi. Só que não em economia, mas em contábeis, mas eu também sou mackenzista, né? Mas brincadeiras à parte, o sistema de previdência ele é apaixonante, né? Então, pelo menos para mim, eu acho que para você, né, Oswaldo, a gente atua aí já há bastante tempo no segmento, então é bastante apaixonante. Na ABRAP, ela te dá a oportunidade de você ter uma visão mais abrangente do sistema, né? Eu sempre fui executivo de previdência privada, de fundos de pensão de multinacionais, onde tem a sua cultura, o seu ambiente, mas na ABRAP ela te dá uma oportunidade de você ter uma abrangência maior, você tem contato com pessoas e executivos da área de pública como da área privada, né? Perfeito. E na ABRAP eu participei tanto do Conselho Deliberativo, por 2 gestões, e na diretoria executiva também por 2 gestões. E eu acho que acabei fazendo também uma gestão do Conselho Fiscal, né? Perfeito. A atuação da ABRAP no segmento ela é extremamente relevante, porque ela acaba levando para o ente público, para o governo, né, as demandas do sistema, as demandas do segmento, né? Perfeito. Existem situações muito distintas, tanto das entidades patrocinadas por entidades públicas, né, como a Previ, por exemplo, que é do Banco do Brasil, a Petros, que é da Petrobras, que tem as suas características e as suas necessidades, mas as entidades patrocinadas por entes privados, né, que são de multinacionais, Johnson & Johnson, Cargill, Nestlé e assim por diante, Sim. que possuem fundos de pensão, Cummins, como no caso aqui do amigo Tadashi, que tem as suas características, que são bem diferentes das públicas. E a ABRAP consegue congregar, né, essas entidades, esses executivos, e fazer a voz junto ao governo, né? Eu acho que isso é um papel extremamente importante da associação, além da questão de profissionalizar o segmento, levar cursos e tudo mais. A minha estada fora do Brasil foi em Angola, né, através de uma consultoria que se chama Angola Prev, né? Ela atua diretamente junto ao Ministério da Previdência por questões até similares do que acontece aqui no Brasil, né? Angola também foi colonizada pelos portugueses, então tudo lá é muito similar. Então lá que existe lá é o Ministério da Previdência. Perfeito. Tem lá é o INSS, né? E essa consultoria ajuda, né, os órgãos públicos no tocante à previdência a melhorar as coisas, a fazer com que as coisas aconteçam de uma forma mais rápida, ajudando a população de uma maneira geral, né? Tanto para vocês terem uma ideia da situação que é lá em Angola, nesse tipo de situação de solicitação de benefício de aposentadoria, não é que nem aqui a gente tem no Brasil, que você pega um aplicativo, né? Uhum. E você consegue verificar lá, falta 2 anos, falta 5 anos, já pode se aposentar. Lá, a Angola Prev desenvolveu esse aplicativo, ela estava desenvolvendo, né? E meu trabalho lá foi junto à equipe que fazia o pagamento de benefícios. Então, a folha de pagamento do INSS, lá em Angola, era eu que coordenava, junto com a equipe de angolano que tinha lá. Óbvio que lá não tem a quantidade de aposentados que nós temos aqui no Brasil, a realidade é bem diferente, né? Mas é bem maior do que um fundo de pensão que eu cuidava. Por exemplo, aqui a gente tem 4, 5 mil vidas, lá era 400, 500 mil pessoas que a gente pagava todo mês. Então foi esse trabalho, né, sempre voltado para a Previdência, né? Principalmente Previdência fechada, mas a Previdência pública também a gente acaba chegando um pouquinho, né? Até pela similaridade dos benefícios. Perfeito. Bom, meu amigo, olha só. Eu fiz isso aqui, uma introdução um pouco mais longa, para vocês verem a capacidade que esses dois têm quando eles estão juntos de transformar uma sociedade, um segmento, né, como o nosso. Agora nós vamos entrar no desmistificando a previdência complementar. Bora? Ainda tá, né? Olha só. Bom, pelo menos os 3 aqui vão conseguir, mas hoje o negócio é com vocês. Vamos lá. Olha só.
muito se fala sobre o tripé da Previdência no Brasil. Né? Eu investiguei o tripé da Previdência, hoje ele é feito pela Previdência Social, a Previdência Complementar, que é feita por 2 eixos, Previdência privada e aberta. Acho que começando pela esquerda, né, Tadashi? Isso. Ih, rapaz. Qual é a diferença da Previdência fechada e da aberta? Eu diria, qual é a principal diferença, Álvaro? Do meu ponto de vista, Josivaldo, assim, olhando basicamente, né, você fala, os dois sistemas, eles têm os mesmos objetivos de levar as pessoas a poupar, né, oferecer benefícios de aposentadoria, mas basicamente um sistema visa lucro e o outro não. Então essa, para mim, é uma das principais diferenças entre um sistema fechado e um sistema aberto. Né? Então essa questão do objetivo de lucro, né, das entidades abertas não está errado, né? Ninguém Sim. acho que faz parte do business dele, mas é muito diferente das entidades fechadas que não tem esse foco. Né? Nosso foco, o foco das entidades fechadas é pagar benefício. Então quando a gente compara, né, os dois sistemas hoje, a gente verifica claramente que o volume de benefícios pagos pelas entidades fechadas de previdência complementar é muito superior ao das entidades abertas, né? Que acaba sendo um instrumento mais de poupança de curto prazo, as pessoas acabam não tendo muito esse viés de longo prazo, que no caso das entidades fechadas está no DNA, né? Ou seja, poupança de longo prazo. Abro mão hoje, um pouquinho do meu consumo hoje, né, Tadashi? Para poder, lá no futuro, né, que é o nosso caso, um pouco do nosso caso hoje em dia, né, utilizar essa reserva para me manter o meu padrão aquisitivo que eu tinha lá atrás. Né? Então, acho que essas são, assim, rapidamente, acho que são as principais diferenças. E isso, a questão do lucro ou não lucro, impacta na performance da poupança que está sendo feita. Então, acho que isso é importante. Boa. Ô Álvaro, eu vou passar a bola para o Tadashi, pegando o gancho no que você falou. Ô Tadashi, quando se fala impacta, né, a reserva, a poupança da pessoa, cada performance, Tadashi, a performance, né? A performance é em cima do patrimônio acumulado ou a reserva, a poupança dessas pessoas que estão depositando o dinheiro todo mês ali, todo ano, fazendo uso para o futuro, né? Como o Álvaro falou, poupando hoje para usar no futuro. Exatamente. Esse patrimônio, Tadashi, como é que ele é gerido? Tem uma legislação específica? Quem que comanda? Porque eu anotei aqui, nós estamos falando em praticamente 1,3 trilhões. É muito dinheiro, só na fechada. E a nível de vida, eu olhei aqui que tem mais ou menos quase 9 milhões de pessoas que confiam a vocês, né? Estão vinculadas ao sistema. Que estão vinculadas ao sistema. Então, como é que é a gestão desse patrimônio? Por que ele falou que aqui a coisa é melhor? Porque eu acho que só complementando, não querendo, né? Mas o dever fiduciário, né? De você gerir essa montanha de dinheiro. Fala aí. Nosso amigo aqui tem muita experiência, muito mais. Bom, na minha vida profissional, né, além da Previcames, quando eu era professor, né, na universidade, eu também tive um fundo, né, de uma entidade, uma previdência privada de um banco. E eu, naquela época, eu costumava fazer comparativos. A performance do fundo de pensão entidade fechada e também esses fundos de bancos. E quando a taxa de juros estava em torno de 15%, 16%, 18%, invariavelmente dava uma diferença cerca de 1 a 1,5% em favor da entidade de previdência fechada. Por quê? A dedicação é maior. Além disso, nós temos uma taxa de administração que os bancos acabam cobrando mais do que a taxa de administração que nós temos nas entidades fechadas, né? A entidade fechada está em torno de 0,25%, 0,20%, 0,27% ao ano, em cima do patrimônio. E nos bancos, essa tendência está em torno de 1,5% a 2%. Então, esse diferencial acaba impactando no patrimônio dos aposentados. Eu já fiz algumas simulações, depois de 50 anos,
pode dar, se você está lá poupando, né, R$1.000 por mês, pode dar uma diferença mais de R$1 milhão lá na frente. Então, é muito importante, se tiver a oportunidade de participar, né, de entidade de previdência privada fechada, na minha opinião, é melhor do que uma aberta. Olha só, gente, aqui a gente não está defendendo que aberto ou fechado é melhor. Porque aqui no programa a gente defende uma cultura previdenciária. Poupar hoje e usar no futuro. Agora, nem todo mundo vai estar numa grande empresa ou uma multinacional que tenha a sua previdência privada para os funcionários. Exatamente. Mas a legislação já permite, né, senhores, me corrijam, que você faça isso via previdência associativa, né? Nós vamos falar disso um pouco depois. Assim, tem alternativa. A decisão maior é começar o quanto antes. Perfeito. Entendeu? Agora o modelo, se é aberto, não importa. Se você já tem um ou outro, você já está no 1% dos brasileiros que estão... Um pontapé inicial. Então, parabéns. Agora vamos lá, continuando. Eu acho que é poupar, né? Eu acho que essa cultura, que na minha percepção, ela não é tão difundida no Brasil. Né? Verdade. De você fazer a poupança, abrir mão do consumo hoje, porque o consumo bate na sua porta o tempo todo. Né? Então, se a pessoa já começou, já deu um pontapé inicial que é super positivo. É isso, eu falo com o pessoal, meus afilhados e sobrinhos netos, eles sabem, né? Nasceu, eu já dou logo uma previdência privada para eles. Na verdade, eu dou o empurrão, porque depois os pais é que seguem, mas eles vão lembrar de mim lá quando eles tiverem seus 18, 30 anos. A questão da educação financeira, né, que a gente sempre conversa, né, Sim. Quando nós estamos juntos, é importante incutir isso, né, na sociedade, a questão da poupança. Ajuda o Brasil, ajuda o participante, ajuda todo mundo, né? Todo mundo ganha, né? É uma situação de ganha-ganha. Perfeito. Senhores, olha só, para a gente esclarecer para o nosso público. Agora nós vamos falar com vocês sobre uma coisa. Nós falamos aqui da origem deles, falamos da origem do tripé da Previdência, falamos de como você pode fazer mais dinheiro com a Previdência complementar fechada. Agora vem uma coisa que é o seguinte: como todo setor, ele é regulado por um órgão, uma autarquia. No caso da Previdência fechada, acho que, Tadashi, quem que é o órgão, a autarquia que fiscaliza tudo isso? 8 milhões de vida, 1,3... Quem comanda esse negócio? Quem fiscaliza? Na realidade, quem é o órgão regulador desse setor é a Previc, né? Perfeito. Na realidade, solta as normas, fiscaliza, acompanha, verifica se não tem nenhuma inconsistência, irregularidades. Então, a Previc é o órgão máximo desse segmento. No segmento, sim. Perfeito. Então, vocês viram, no setor muitos conhecem o Bacen, o Banco Central, né? Ele fala sobre os bancos. Nós temos lá de seguradoras, SUSEP, Ambima, todos eles mexem com o mercado financeiro, o patrimônio dos brasileiros. Agora, havia até uma discussão, desculpa te cortar, mas não, havia favor. até uma discussão, né, Tadashi, no começo desse ano, que se havia a ideia de se juntar tanto a SUSEP junto com a Previc. Né? A Previc é a Superintendência de Previdência Complementar, que o olhar são os fundos fechados, e a SUSEP ela olha mais as seguradoras e as entidades abertas. Sim. Né? São dois órgãos de governo que eventualmente poderiam estar juntos. Havia uma discussão, mas acho que isso não evoluiu. Sim. Né? Acho que não evoluiu. Nós estamos falando de dois órgãos ou duas autarquias aí que juntas, nós estamos falando aí pelo menos quase 25% do PIB. Não é? E por trás disso tem patrimônio de vidas, pessoas. Exatamente. Seria interessante se conversa. Não, eu ouvi qualquer coisa, mas me parece que lá no Ministério, né, de Economia lá do Haddad, acho que a discussão parece que não evoluiu por alguma razão. Mas são dois órgãos, né, que cuidam, um cuida da aberta e o outro cuida da fechada, que é como o Tadashi comentou. Pois é. Mas vamos lá. Olha só, agora nós falamos do setor público, de quem fiscaliza. Tadashi, para você, o Álvaro, vocês colaboram, tá? Quem é que faz a administração, a governança corporativa, que eu sei que você é especialista, desses fundos de pensão? Quem são as pessoas, as figuras? Tá. Internamente,
A administração do patrimônio. O ideal é ter o comitê de investimentos, subordinado, eu diria, ao conselho deliberativo, mas no fundo, quem fiscaliza, quem acompanha de perto a performance, né, o desempenho do patrimônio eu diria, o conselho deliberativo e também a patrocinadora, né, que é a empresa que, na realidade, a quem, na realidade, o fundo de pensão pertence. Tá? Perfeito. Então, esse é o órgão, eu diria, são os órgãos máximos e juntamente com a patrocinadora. Só pegando o gancho do Tadashi, por favor. Porque a legislação, ela também obriga, né, de certa forma, as entidades a terem, né, uma estrutura de governança, né, Tadashi? Que tem lá o seu conselho deliberativo, tem que ter o seu conselho fiscal, tem que ter a sua diretoria executiva, todos esses órgãos são, na verdade, regulamentados pela legislação, né, pela própria Previc aí, mas a legislação que contempla os fundos fechados obriga a estrutura da entidade a possuírem essas gestões, né, essas caixinhas de gestão, né, e que são extremamente importantes, cada um tem sua finalidade, né, então um pouco o Tadashi comentou, alguns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos, mas a básica, né, deliberativo, fiscal e diretoria executiva, todas as entidades têm que ter. Se todas têm que ter, então isso é lei, é isso? É isso na legislação. Isso é lei. Perfeito. Agora, se tem 8 milhões de vidas e tem essa estrutura de governança, quem é que escolhe quem está com eu sempre brinco, né? A caneta na mão e a responsabilidade fiduciária aí que você falou. Como é que é escolhido, né? Essas pessoas? Acho que se você só rapidamente, da minha visão, Tadashi me complementa, por favor. Quando a minha principal experiência é no mundo privado, né, das multinacionais. Né? Quando uma empresa decide oferecer um plano de benefício para os seus participantes, para os seus colaboradores, né, ele pode estar criando um fundo de pensão, que é o caso do que a gente está tratando aqui. Né? E na hora que a empresa, né, ou o grupo financeiro resolve fazer isso, oferecer os benefícios de previdência, né, e cria um fundo de pensão, o conselho deliberativo ele tem lá algumas peças que normalmente são ocupadas pelos executivos da patrocinadora, normalmente é assim, mas é possível ter eleições e parte dos participantes se fazerem presente nesse conselho também, né, mas geralmente isso é um pouco mais, tem mais gente da patrocinadora do que dos participantes, mas é algo que se discute internamente, né? Conselho fiscal a mesma coisa, sempre tem algum representante da patrocinadora, que é a principal interessada, que aquilo ande bem, para que aquilo não corrompa nenhum tipo de problema nos seus balanços, né? E também tem pessoas dos participantes. E na diretoria executiva depende muito da cultura da empresa e do tamanho da entidade, né? Muitas entidades contratam pessoas no mercado, né, para exercer a função de diretor, e algumas entidades alocam, né, seus executivos, seus principais executivos, para estarem à frente da entidade. Como foi o caso do Tadashi, como foi o meu caso no passado, né, estarmos à frente, né, pessoas que têm conhecimento, expertise para poder fazer aquilo acontecer. Né. Agora, o participante é uma peça-chave, né, são os funcionários, normalmente, né, alguns ativos, alguns assistidos, já que é uma condição de aposentado, estarem participando, estarem olhando, estarem fazendo aí a troca com esses gestores que são, às vezes, da maioria das vezes, são indicados lá pela patrocinadora. Olha só, gente, vocês viram? Eu sempre brinco com você que está do outro lado, que a cada encontro aqui eu me encontro, na verdade, numa situação que eu falo, isso aqui é um masterclass, né? Porque você tem que pegar... Eu estou aqui anotando um monte de coisa, porque eu também aprendo com eles, né? Muito aprendo, aliás. E acho que você também devia fazer. Agora, olha só, senhores. Legal, eu entendi a questão da legislação, da escolha da empresa, da participação dos participantes, né? Que são os colaboradores do fundo de pensão. Agora, esses donos da caneta, vocês têm um histórico impressionante. Agora, qualquer um pega essa caneta, chega lá e vira dirigente, Tadashi? Como é que é isso? Em primeiro lugar, eu concordo com, né, o que o Álvaro mencionou,
Mas eu vejo um certo problema com relação à formação do Conselho, principalmente o Conselho Deliberativo, das entidades, né, patrocinadas, que tem patrocinador como uma empresa americana, por exemplo. Perfeito. Lá fora, plano de previdência privada complementar, fundo de pensão, é como se fosse uma extensão do departamento financeiro ou extensão do departamento de recursos humanos. Aqui no Brasil, a entidade tem o seu CNPJ próprio, né? Tem que seguir toda a legislação, eu diria, da Previc, e aí eu começo a ver um certo conflito, porque a matriz indica quem deve ocupar, né, representando a patrocinadora no fundo de pensão aqui no Brasil. Muitas vezes essa pessoa não tem a experiência necessária para tocar uma entidade de previdência privada, né? Muitas vezes as pessoas aceitam para melhorar o currículo, né? E muitas vezes essas pessoas não se preocupam em se certificar ou fazer curso ou aprimorar na área. Eu mesmo, quando eu fui o presidente do Conselho Deliberativo, eu tive que demitir um colega meu, CEO da empresa, porque ele não participava de reuniões e não queria ter a certificação. Então, a sorte é que tanto eu como ele não reportávamos para a matriz, eu não reportava para ele aqui no Brasil. Essa foi a minha sorte, mas senão eu não poderia tomar essa decisão de demitir um colega, né, o principal executivo da entidade aqui da subsidiária aqui no Brasil. Então eu não vejo esse tipo de conflito. Isso pode ser resolvido? Eu diria que poderia, né? E nessa formação, eu diria da parte do Conselho Deliberativo, eu vejo outro problema. Geralmente, quem representa os participantes só tem uma cadeira. E geralmente o Conselho tem 3 cadeiras. Nunca você vai conseguir derrubar uma decisão da patrocinadora, porque a patrocinadora tem 2 votos e os participantes só têm 1. Verdade. Perfeito. Né? Tem que fazer um jogo lá. Mais complicado, é difícil. Então, na minha experiência, sempre, acho que não teve nenhuma ocasião que eu ganhei. Eu sempre perdi, porque eu sou um sozinho. É 1/3 do voto só. Um voto. 2/3 é da patrocinadora. Então, isso precisa ser corrigido, não sei como, mas tem que ser corrigido. Perfeito. Eu acho que tem um aspecto, aproveitando o ponto que Sim, o Tadashi está fazendo, dessas questões da patrocinadora, de participantes e tudo mais, eu acho que assim, a Previc, ela tem evoluído bastante, pelo menos na minha percepção, né? Minha também. É o órgão aí do governo que olha, né, o segmento de uma maneira geral, e nós temos hoje lá, hoje não, já há algum tempo, profissionais assim muito bons lá. Hoje está o Pena lá na frente, né? Ricardo Pena, verdade. Um colega nosso que a gente conhece há muito tempo, um profissional assim, acima de qualquer suspeita, já teve dos 2 lados do balcão, né? Sim. Já foi dirigente de fundo de pensão, hoje ele está do lado do governo, enfim. Mas a Previc, ela vem através daquele sistema de base de risco lá, Sim, supervisão baseada em risco, que na minha percepção, não sei a sua, Tadashi, aquilo ali eles estão fazendo os ajustes finos conforme o tempo vai passando, de uma maneira que vai melhorando a governança das entidades. Uma das questões eles começam a classificar as entidades em função do risco. Né, o porte, né? Por conta de porte, por conta de pessoas que eventualmente não têm essa questão da certificação. Então, assim, então a entidade tem lá dirigentes que não estão certificados, por exemplo. Então tá bom. Então o olhar em cima daquela entidade é maior. Outro. Então, perfeito. essa postura, né, da Previc tem que bater palma, porque eu acho que Concordo. isso só melhora o segmento de uma maneira geral, dá segurança para a patrocinadora e dá segurança principalmente para quem está colocando dinheiro lá. Sim, né? Quem a gente, sim. né, suado ali todo dia, trabalhando, suando, poupando. Então, esse aspecto, do meu ponto de vista, só tem a bater palma. Eu acho que aos poucos estão tentando melhorar, né? Não é fácil, que o Tadashi colocou aqui, é um exemplo claro dele, mas assim, acho que aos poucos as coisas estão caminhando para melhorar. Né? As privadas, eu acho que tem
um aspecto complicado aí da patrocinadora, às vezes, mas acho que aos poucos eles estão ajustando, me dá essa percepção. Bom, não é qualquer um que pode pegar a caneta. Então eu tenho essa caneta, eles também, tá, gente? Não é qualquer um. Mas para eu ter essa caneta, falando de fundo de pensão, como vocês também, aproveitando a fala dos dois amigos, a certificação, né, e a certificação para este segmento de previdência complementar, ela tem que ser muito valorizada, né? Mas não adianta tirar a certificação e você não ter o que a gente chama de educação continuada. Você tirou um certificado, fez prova, tudo bem, mas o mercado é muito dinâmico. Ou você acompanha, ou você está fora. Ou está dando uma canetada em algo que você desconhece. Exato. Isso no nosso segmento, principalmente a parte de investimento, é uma verdade. Verdade. O mercado financeiro é dinâmico, né? Então a gente tem que estar sempre atualizado. Então, Tadashi, é isso que você falou. Isso. Falta um olhar do ente patrocinador, a empresa que mantém o fundo de pensão, um olhar com maior cuidado o profissional que vai para o conselho deliberativo. Não estou dizendo aqui que o fiscal não é menos importante, não. O conselho fiscal é um super executivo, porque ele tem que falar de todas as áreas daquele fundo de pensão. E, sem dúvida, o Álvaro, como eu, o Tadashi já foi de diretoria executiva também. Exato. A gente, né? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Então, é um conjunto, né? Você está comentando essa questão do financeiro, né? Porque você fala, o diretor financeiro da Camis vai ser o diretor financeiro do fundo de pensão. Ok, ele tem expertise, Sim. porque ele está naquela cadeira lá, de diretor financeiro. Mercado financeiro. Não é por acaso, né? Sim. Agora, quando a gente está tratando do fundo, né, e aí os pontos, né, a pessoa vai ter que mergulhar um pouco mais, porque esse segmento tem as suas especificidades, né? Não pode aplicar em qualquer coisa, não pode investir em qualquer situação. Então, é bem diferente da vida dele na cadeira lá da patrocinadora, como diretor financeiro. O diretor financeiro do fundo de pensão, ele tem um outro olhar, ele tem outras legislações, ele tem que se aprofundar mais, as especificidades das entidades são diferentes da patrocinadora. Então, quando a gente fala, caneta, pode ser qualquer um, não pode ser qualquer um. Então, a pessoa tem que realmente procurar conhecimento, que é o que você está comentando também, né? Se aprofundar, né? E aí ele vai ter que dedicar tempo, né? Então, essa questão, às vezes, que é complicada, né? Qual o chapéu que eu estou usando? Estou usando o patrocinador, estou usando o chapéu da entidade, enfim, né? É bem difícil. Você ganha pelos dois? Só para saber. Exatamente. Curiosidade, né? Você ganha pelos dois? Acho que não, né? Mas encontrar essa harmonia, né, Tadashi? O Tadashi foi mais executivo, enfim, tem uma experiência muito maior do que eu nesse aspecto. Não é fácil, né? Não, Imagina, não é. ir lá para o Japão, ele sendo diretor aqui da Pelicanos, como é que ia ficar o negócio? É difícil, né? Pois é. Bom, nós estamos indo aqui para uns minutos finais. Eu acho que você que está aí nos acompanhando, vocês viram que a gente navegamos pelo histórico profissional deles, magnífico. Demos essa introdução sobre a previdência complementar, gente, assim, por isso que existe o podcast aqui, porque é muito amplo tudo que a gente vai falar. O que a gente está tentando aqui é colocar uma introdução para aqueles que ainda virão aqui falar. Então, acompanhe. Se você quer entender o que é a previdência complementar no Brasil, esse é o podcast que vai desvendar tudo de maneira simples, didática. Excelente. E que você vai poder acompanhar depois, né, esses dois executivos aí. Mas vamos lá. Continuando aqui, eu tenho algumas anotações, mas para fechar essa questão da previdência complementar com a diretoria executiva, Álvaro, eu noto o seguinte, que é um trabalho muito grande e nobre, ser diretor executivo de um fundo de pensão. Agora, toda essa parte de governança, controles internos, vocês fazem sozinho com a equipe interna ou tem assessorias do mercado? Porque eu considero isso muito relevante. Entendi. Não, bom ponto, boa pergunta, Josivaldo. Depende muito do tamanho da entidade, né? Mas em geral, assim, todas que eu conheço, pelo menos, com quem eu tive, né, pude participar, nós utilizamos colegas, aí, companheiros, consultores externos, para nos auxiliar no dia a dia. Porque, às vezes, né, a estrutura interna da entidade,
não permite que você consiga ter lá uma área de finanças acompanhando tudo que está sendo feito, né? Perfeito. Uma área lá também junto ao RH, junto ao jurídico, enfim. Então, é muito comum trabalharmos com parceiros, né, com consultorias externas especializadas e que atendem aí ao mercado de uma maneira geral para poder efetivamente a gente entregar um bom produto para o patrocinador e para os participantes principalmente, né? Que principalmente aquelas entidades que você está colocando dinheiro e o cidadão compara lá Sim. o Tadashi fazia lá comparando um com o outro, né? A entidade fechada ela tem aí vamos dizer assim, uma certa vantagem em função dessa questão das taxas e tudo mais. Perfeito. Mas é importante, né, que a diretoria, junto com os consultores, né, consigam materializar isso, né? Então, é comum nós trabalhar com consultorias externas, tanto na área financeira, jurídica, atuarial, enfim, o mercado é bem abrangente e é bem servido, vamos dizer assim, né, com relação a esse tipo de serviço. Também a área de comunicação, auditorias e tudo. Porque normalmente a estrutura interna, né, não permite. E a patrocinadora, ela não vai ficar deslocando, né, as pessoas internamente para você, porque não é o core business dela. Sim, né? sem dúvida. O fundo de pensão não é o core business, que é o foco da entidade. Fazer carro, fazer motor, né, vender soja, né? Então é diferente, né? Então o core business dela, ela não vai pegar lá o diretor jurídico, colocar lá para ficar fazendo alguma coisa tipo dentro da entidade. Então a estrutura geralmente ela é pequena, de pessoas, né? Compostas normalmente por executivos, mas a equipe interna lá de gerentes, supervisores, as pessoas que atendem ali o dia a dia, normalmente ela é pequena, então aí é necessário a gente ter essas consultorias externas aí para auxiliar a diretoria de uma maneira geral. Não só a diretoria, né? O próprio conselho, o conselho fiscal. Que é muito complexo, né? Pelo que eu li da legislação, é muito complexo. Complexo, bastante complexo. Não, perfeito. E agora, para fechar com o Tadashi, que eu deixei escapar, mas anotei, Tadashi, é o seguinte, o papel dos fundos de pensão, e eu tenho que falar por causa da nossa ESG. Eu entendo que o fundo de pensão, ele é todo ESG. Mas falando de investimentos, já que a gente bateu tanto, os fundos de pensão têm essa visão de fazer investimentos socialmente responsáveis, Tadashi? Tem alguma previsão em lei? Se você souber e puder adiantar. Pelo que eu sei, não existe nenhuma previsão nesse sentido. Mas o importante é esses fundos de pensão, né, ou entidade de previdência privada complementar, invistam, né, os recursos do patrimônio nas empresas que se preocupam com essa parte do ESG. Porque, com certeza, essas empresas que praticam ESG, na prática, tendem a ter uma rentabilidade, uma performance muito melhor. Se você, por exemplo, fundo de pensão, você compra, investe em ações dessas empresas, com certeza, no final de um certo período, a rentabilidade vai ser maior do que uma empresa que não está preocupada com o ESG. Tá? Então, eu acho muito importante que os fundos de pensões direcionem, né, os recursos para essas empresas que praticam o conceito ESG. Aí. E aí tem um instrumento, né? A própria política de investimentos, acho que é um caminho ali de você, né, fazer esse ajustezinho. Isso mesmo, bom ponto, Tadashi. Perfeito. Senhores, olha só, indo aqui para o final, então vocês viram por que eu falei de caneta e papel na mão? É um masterclass. Vou ter que convidar eles depois especificamente, né? Hoje já foi um desafio trazer as duas agendas. Agradeço. Agora vamos lá. Momentos finais. Quero falar um pouco de vocês. Andei investigando aqui o seguinte. Tadashi abriu falando que está na Anesp. A Anesp é uma associação de empresários que defende que a previdência privada tem que ser para todos e todos os setores. Isso é a Anesp de maneira resumida. Quer conhecer um pouco mais? anesp.org.br. Estou aqui diante do presidente do Conselho Fiscal, diretor-presidente da Anesp, e eu queria perguntar para vocês o seguinte, por que vocês estão na Anesp? Porque ela tem um ano, né? Eu já falei da missão dela, mas por que você, Álvaro, está na Anesp? E aí você passa para o nosso amigo Tadashi. Por que você entrou na Anesp? Como eu comentei já, né? Assim, a questão... A
previdência privada é algo que me motiva bastante, é algo que eu aprendi a gostar muito, né? Me identifiquei com o sistema, né? Porque você tem a condição de melhorar as condições aí das pessoas, né? Uma forma de você explicar, direcionar o plano de previdência, mostrar para as pessoas que a poupança é importante, você abrir mão hoje para consumir lá na frente. Então, todo esse trabalho, não só da parte de investimentos, mas junto às pessoas, né, é algo que acabou me motivando bastante, que eu gosto muito de fazer, né? Gosto muito. E quando fui convidado aqui para participar da Anesp, né, que tem esse olhar do foco na previdência, o foco na educação financeira, para mim, soa como música nos meus Financeira ouvidos. e previdenciária. 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 Soa como música dos meus ouvidos, né? E eu falei, olha, eu estou aqui à disposição para poder ajudar naquilo que eu tiver ao meu alcance, porque eu acho que é isso que é importante, né? A gente poder difundir um pouco daquilo que a gente já aprendeu, né? Aquilo que a gente vivenciou aí no tempo. Estamos com saúde, estamos com condições. E usufrui, né? E usufrui, né? Somos aí, né? Estamos aqui a vivo, mostrando claramente como a coisa funciona, que é importante, né? Eu entendo que é extremamente importante para as pessoas terem essa consciência. Então, na medida que a gente tem a possibilidade de fazer essa difusão junto com a Anesp, junto com outras associações, né, com a própria Abrap, enfim, tem outras aí no mercado, a gente, para mim, foi uma música nos ouvidos e foi, bom, vamos em frente. Estou aqui, o que for preciso... Além de tudo, música nos ouvidos. É um poeta, sei lá, como é, do sistema. E agora, vamos, que o Tadashi... Por que Tadashi entrou? Porque a agenda dele é complicada. Brasil, Estados Unidos... Não é conselho aqui, conselho ali. Tadashi, conta para nós o que te motivou. Ok. Como profissional de 35 anos de previdência privada, né, no setor de previdência privada, eu vejo a Anesp diria, uma associação onde possa fomentar, né, o setor aí de divulgar na parte da previdência privada complementar, analisando os dados disponíveis. Eu acho que cerca de 6, 7% da população brasileira é que tem um fundo, né, tem uma previdência privada complementar. Então, nós temos aí um vasto caminho, né, uma grande oportunidade para caminhar e divulgar a previdência privada complementar. Eu recebo a aposentadoria, depois de 36 anos contribuindo para o governo. Desses 36 anos, os últimos 30, eu sempre contribuí pelo teto, e hoje eu recebo um valor que eu nem paga o meu plano de saúde, da minha esposa. Então, é importante ter um plano de previdência complementar, previdência privada complementar, e a Anesp está aí para poder ajudar, disseminar essa cultura. E a Anesp não é um hub, né, de prestador de serviço. Então, basicamente, nós estamos aí para somar, não para dividir o mercado, porque realmente esse mercado vai crescer no futuro, tem um grande potencial para crescer, e aproveite, né, a experiência do Josivaldo, do Aldo, a minha experiência, para poder realmente contribuir com o sistema, com esse ecossistema. Então, é importante, tiverem alguma dúvida, se precisarem de alguma ajuda, né, nesse setor, procure a Anesp, procure a J. Santos, que nós estamos aí para ajudar a contribuir com esse agradecimento do ecossistema, que é a parte de previdência privada complementar. Só pegando um gancho aqui do amigo Tadashi, antes de você concluir, aos colegas aqui, empresários que estão nos assistindo, tem um detalhe a mais, que é a questão do benefício, né? Você oferecer um benefício de previdência complementar para os seus colaboradores ainda é considerado pela população um dos melhores benefícios que você pode oferecer, um dos melhores benefícios, né? E aí a Anesp e a J. Santos têm as condições de mostrar para o empresário pequeno, médio, grande, né, quais são os caminhos, a melhor forma, enfim, né, mas que vai poder oferecer para os seus colaboradores um benefício que é valorizado para todos sempre. Vão sempre falar bem de você. Acho que esse é o principal ponto, né? Eu agradeço até hoje as empresas por onde eu trabalhei e que possuíam
né, o plano de previdência, né? Porque isso foi possível para a gente poder ter uma condição hoje de financeira de vida melhor. Como o Tadashi está comentando, né? O que ele recebe do INSS hoje mal paga o plano de saúde. Né? E a minha situação não é diferente, é exatamente a mesma coisa. Aliás, depois de da população brasileira, não, né? Mas essa é a realidade. Então as pessoas têm que pensar nisso. Né? Falar, não vou ficar velho nunca, vai ficar, né? O tempo passa para todo mundo. Então, E vai se viver mais, né? Hã? Segundo Vai ver mais. dados aí, nós vamos viver mais. Tem esse aspecto, né? Então, o empresário tem uns caminhos, fundo de pensão só com empresa grande. Não mais. Não mais. Então, existem caminhos onde você pode oferecer esse benefício que é super bem avaliado pelos seus colaboradores e de forma bem mais tranquila, né? Tanto a J. Santos como a própria Nesp conseguem auxiliar, né, as pessoas. Bom, meus caros, vocês acharam que terminaram? Eu vou ter uma última introdução aqui. Tadashi, por favor, você pode pegar esse livro, se alcança ali, por favor? Vamos lá. Esse amarelo aqui, ó, Previdência, isso. Por favor. E Álvaro, estica sua mão aí, pega esse Previdência, esse aí. E segura aí um pouquinho. Bom, Tadashi, é o seguinte, para fechar o bloco, aliás, para fechar esse nosso podcast, eu queria exaltar aqui uma questão. Tadashi já é um escritor da Previdência Privada desde 2023, faz parte do Clube dos Escritores de Previdência Privada. E Tadashi, mostra para essa câmera, por favor, o livro que você participou. E, assim, pessoal, isso é o sistema. A gente se apaixona, a gente quer disseminar. Esse programa é para disseminar a cultura previdenciária, sim. Então, é mais um portal, mais uma voz. O livro é um caminho. E, Tadashi, fala para mim, esse prêmio que o Álvaro está segurando, que você trouxe, você ganhou por quê, Tadashi? O que você fez para ganhar esse prêmio? Bom, eu ganhei, na realidade, esse prêmio, né, de escritor. Na realidade, é um poder literário, né, no setor da previdência privada. Depois que eu escrevi um dos artigos desse livro, né, juntamente sob a coordenação do Josivaldo Almeida, eu diria que foi um prêmio que projeta, na realidade, o escritor no mercado, e estamos já num outro projeto que o José deve mencionar, né, que é o outro livro onde eu vou participar, né, com foco em ESG. Exatamente, ESG na Previdência Privada. Complementar, porque ESG, né, Tadashi, amigos, indo para fechamento, todos que eu tenho contato, fala ESG ou ASG no Brasil, né, que a gente está falando aqui de 3 siglas, mas elas são mais que 3 siglas, elas são poderosas, porque elas cuidam do meio ambiente, elas cuidam do social e elas cuidam da governança. Se vocês notarem, nós falamos aqui das 3 coisas, do ambiental, do social e da governança. Esse é o mundo dos fundos de pensão. Então, o próximo livro, Tadashi, gratidão de você ter aceito. E outra coisa, agora tem que lançar aqui um novo escritor. O Álvaro também vai estar... O Álvaro também aceitou, vai estar escrevendo o Tadashi. Então, em primeira mão, Álvaro, gratidão de você estar com a gente. Bem-vindo ao Clube dos Escritores Obrigado pela oportunidade sempre. da Previdência Complementar. Sempre agradecendo a oportunidade. E vamos tentar aí, com as suas orientações, né, com a experiência dos colegas mais próximos, a gente efetivamente vamos tentar conseguir fazer alguma coisa, com certeza. Perfeito. Bom, meus amigos, olha só, agora vamos olhar ali para aquela câmera, os 3, né? E eu queria dizer para vocês que foi uma alegria estar com essas figuras aqui, né, que conhecem muito sobre a Previdência Complementar. Peço que acompanhem no rodapé do descritivo desse podcast, vai ter os contatos deles para que vocês os sigam na rede social e apoiem a escrita deles como escritores da Previdência Complementar em 2026. Então, deixo aqui um grande abraço para vocês. Sigam o podcast da J. Santos no YouTube, compartilhem, se inscrevam no canal e, se gostarem, compartilhem com todos os profissionais. Sejam muito bem-vindos ao podcast J. Santos
Insight. Eu sou Jussivaldo, sou consultor do Sistema de Previdência Complementar, conselheiro dele também, e escritor, como vocês viram, e um amigo para todos sempre da Previdência Complementar. Forte abraço. Venha para a Previdência você também. É isso aí.